Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira entrevista promovida pelo Departamento de Neuromodulação da Abrafim. Desde 2013, com a publicação da Resolução 434 em Diário Oficial, as técnicas de neuromodulação não invasiva, mais especificamente a TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, e a TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, passaram a fazer parte do arsenal de recursos do profissional da fisioterapia. O Brasil hoje é o único país no mundo a regulamentar o uso da neuromodulação não invasiva para os fisioterapeutas. E na entrevista de hoje, a gente vai entender como tudo isso aconteceu e qual foi o papel da Abrafim nesse processo. Eu, doutora Cibele Knaut, representante do Departamento de Neuromodulação da Abrafim, vou conversar agora com a doutora Solange Canavarro, que era presidente da Abrafim no período, da elaboração e da publicação desta resolução. Doutora Solange, seja muito bem-vinda. E eu queria, inicialmente, agradecer essa tua disponibilidade de compartilhar um pouquinho dessa história tão importante para a fisioterapia. E eu queria iniciar o nosso bate-papo pedindo para que a doutora contasse um pouquinho sobre quando e por que a Abrafim começou a se envolver nesse movimento de regulamentação das técnicas de neuromodulação. Obrigada, doutora Cibele. É um prazer e uma honra para mim, uma alegria ser lembrada. E é muito bonito, e eu tenho muito orgulho dessa história, que é uma história muito bonita. E essa história começa em 2011, com a doutora Dora Lúcia Pedrosa, que era uma doutora, fisioterapeuta PhD da Paraíba, e ela me convida, como presidente da Abrafim, para comparecer ao primeiro encontro nordestino de neurociências e comportamento a ser realizado em junho em Campina Grande. E quando eu chego lá, ela me apresenta a doutora Kátia Monte Silva, que tinha recém-chegado da Alemanha, tinha feito o doutorado dela na área de estimulação magnética transcraniana e estimulações transcranianas em geral, e ela vem para mim falando sobre uma resolução do CFM, que é, se não me engano, de 2010, que pretende tornar a estimulação magnética transcraniana exclusiva e privativa do médico para a depressão. Quando a doutora Kátia me fala sobre a natureza do que são as estimulações transcranianas, em 2011, eu percebo que elas guardam relação profunda e visceral com a eletroterapia. E a eletroterapia, ela é tradicionalmente, tipicamente, historicamente, uma ciência que é de domínio do fisioterapeuta. Então, não tem sentido que o fisioterapeuta não se aproprie dessa técnica. Quando ela me fala isso, eu penso em termos de Abrafim, o que nós poderíamos fazer. E aí nós fizemos um ofício para o COFITO pedindo que eles criassem um grupo de trabalho que estudasse essa estimulação transcraniana e que a gente pudesse tomar medidas legais para legitimar a atuação do fisioterapeuta nessa área. Num momento inicial, nós não recebemos uma resposta positiva do COFITO, Mas... E o que você acha, doutora, que motivou talvez não essa negativa, mas essa talvez morosidade, essa relutância do COFITO em abraçar essa luta? Na época, você imagina, isso foi em 2011, então isso ainda era muito novo, apesar que é interessante, doutora Cibele, que a neuromodulação tem, e naquela época já tinha mais evidências científicas de segurança, eficácia e eficiência do que grande parte das coisas que a gente faz em fisioterapia, E ainda assim, ela era muito pouco conhecida no Brasil, e houve uma relutância em saber se isso realmente era uma demanda ou se era uma iniciativa isolada. Então, nós tivemos a ideia de usar o segundo Cobrafim, que foi no Rio de Janeiro. Foi um congresso que acabou sendo muito grande, tivemos mais de 600 pessoas. Nesse Cobrafim, nós fizemos um espaço de discussão sobre neuromodulação, e nesse espaço nós votamos uma moção
instando ao COFITO que reconheça, que crie mecanismos legais para o reconhecimento dessa atuação pelo fisioterapeuta, desse recurso, né? E aí, o segundo Cobrafin, com o dinheirinho, né, que o segundo Cobrafin deu para a Abrafin pediu uma reunião com o COFITO, e a Abrafin fez questão de pagar a minha passagem, e eu fui lá com a passagem comprada pela Abrafin, falar com o presidente do COFITO, e mostrar para ele a moção e tantas outras coisas, porque o segundo Cobrafin teve outras demandas que partiram dele. E isso acho que foi muito importante naquela época. E quais, então, foram os frutos, né, desse trabalho de vocês, dessa visita ao COFITO? O que isso resultou? Diante disso, o COFITO percebeu que não se tratava de uma iniciativa isolada de uma ou duas pessoas, que existia um real potencial de mercado de trabalho e um real potencial de ajudar muitas pessoas através desse recurso. E, a partir daí, então, o doutor Cepeda criou o GT para estudar essa questão. Esse GT foi formado por mim, pela doutora Kátia Monte Silva, pelo doutor Abraão Batista e pelo doutor Ronei Jorge, que eram, na época, as pessoas que mais estudavam, que tinham maior conhecimento na área. Desse GT resultou a Resolução 434, de 2013, que reconhece como própria do fisioterapeuta a atuação na área de neuromodulação, tanto a estimulação transcraniana por corrente contínua como com estimulação magnética transcraniana. E nesse intervalo surge uma publicação científica, nós somos citados nessa publicação falando que nós reconhecemos e não demos nenhuma outra informação. E acontece que essa publicação chega justamente no meio tempo, né, no tempo entre nós fazermos a resolução e depois nós regulamentarmos esta resolução através de um acórdão, porque as resoluções elas precisam ser mais enxutas, é nos acórdãos que a gente estabelece as coisas que precisam ser estabelecidas, né? E no acórdão 378 de 2014 é estabelecido o nível mínimo de formação, os critérios de segurança para aplicação, quem são os fisioterapeutas que podem trabalhar, quais são as indicações, as contraindicações. Então, você tem uma preocupação enorme com a segurança do usuário, que foi o que permeou todo esse processo, sabe? E acho que a partir daí, então, né, doutora, a gente pode pensar, bom, tivemos uma conquista, né? Mas nós sabemos que isso só foi o início de grandes problemas, né? E eu vou aproveitar, então, para perguntar tudo que envolveu aí de demanda da Abrafin, de luta da Abrafin, e hoje o que está fazendo com que o nosso departamento de neuromodulação também crie o projeto de neuromodulação segura. Então, eu já vou pedir para a doutora engatar ali as duas respostas juntas, por favor. Exato. Então, quando cria-se essa resolução e o acórdão, isso traz uma visibilidade para a neuromodulação que ela não tinha. É uma visibilidade tanto nacional quanto internacional. E começamos a ter problemas porque os fisioterapeutas começaram a ser vetados em cursos oferecidos por médicos, por exemplo. E havia uma necessidade de se criar cursos para os fisioterapeutas. Então, tivemos na Universidade Federal de Pernambuco a primeira turma para fisioterapeutas e tem sido assim desde então, já temos várias turmas formadas por esse e outros cursos, graças a Deus, felizmente. E pouco depois, houve um processo na Justiça, que ainda está correndo, que pretende fazer com que somente médicos sejam capazes de atuar com neuromodulação, o que causa muito espanto, porque, apesar de tanta preocupação com a reserva de mercado, não há a mesma preocupação com a segurança do usuário, já que não existe nenhum instrumento legal nem próximo do acórdão 378
salvaguardando a segurança do paciente para outros profissionais. O único profissional que tem realmente que obedecer regras seguras para usar a neuromodulação atualmente no Brasil é o fisioterapeuta. Por isso, o profissional mais seguro para trabalhar com neuromodulação é o fisioterapeuta, porque ele precisa obedecer o que está disposto no acórdão, não é qualquer curso de formação, não é qualquer carga horária, não é qualquer indicação, isso tem que ser apostilado no CREFITO da sua jurisdição e ele tem que estar sempre disponível para fiscalização. Doutora Solange, eu agradeço muito essa nossa conversa, eu acho que foi bastante esclarecedor para quem, né, não conhecia muito essa história da Abrafin e essa história da neuromodulação. Muito obrigada novamente, e eu convido a todos vocês que estão assistindo a acompanhar as ações do Departamento de Neuromodulação nas redes sociais da Abrafin, e eu acho que é um recurso muito importante que complementa muito, né, o nosso trabalho como fisioterapeuta, e eu acho que vale a pena, né, vocês conhecerem um pouquinho mais. Obrigada de novo, doutora Solange, e um grande abraço a todos. Um grande abraço, um beijo, muito obrigada por deixarem contar a minha história aqui. Um beijo grande, tchau!